as repúblicas populares não tinham assim tão grandes condições. Nós conversávamos, mas conversávamos em círculo fechado, éramos nós entre nós. Digamos, ligávamos aos outros estudantes nas faculdades, na Associação Académica. A Associação Académica, à época, durante uma grande fase, é preciso ver que nós ganhamos as eleições em 64, 65, mas houve logo uma crise, a associação foi fechada, e até 69, até ganharmos em fevereiro de 69, a associação está encerrada, está sempre fechada. Claro que nós podíamos ir à cantina, claro que podíamos ir ao bar, mas aquilo não era o ambiente ideal. E então, daí a nossa, o nosso sentido gregário de nos juntarmos em alguns sítios escolhidos. O Mandarim, como aqui é dito, é de facto um caso exemplar. É aquele que eu conheço melhor, conheço os outros todos, mas é aquele que eu conheço melhor. O Mandarim era um sítio por onde passaram pessoas que devem ser nomeadas porque têm importância e que, enfim, de algum modo aqui não estão. Por exemplo, por muitas mulheres. O Mandarim começa a ser o ponto de abertura para a entrada das mulheres na vida. Foi pena ter-se pedido, enfim, eu sei que as coisas têm de se mudar, mas foi uma pena ter-se perdido aquele espaço, não ser encontrado. Eu não sei qual era a Câmara na altura, não sei qual era o governo, se calhar era daquele a que eu estou ligado, se calhar, mas enfim, a verdade é que o Avenida devia-se ter encontrado uma solução mais adequada. Porque foi lá que nós ouvimos a Maria Barroso a declarar poemas, mas os principais atores nacionais, foi lá que começamos a ver teatro. Antes do Gil Vicente havia o Avenida, o Gil Vicente é depois, atenção, não é? E foi lá que começamos a ver os filmes, mesmo os que começam a ser os primeiros filmes americanos. Portanto, sem dúvida nenhuma que é uma pena que não se tenha encontrado uma solução para o Avenida, embora eu pense que para os Sousa Bastos era muito difícil, mas para o Avenida talvez tivesse havido uma solução. Trata-se efetivamente de um livro de afetos, desde a sua própria concepção, quer a forma como ele foi depois concretizado por um conjunto de amigos que eu desafiei a escreverem histórias sobre os espaços que ali aparecem e os resultados têm. Portanto, é um livro, na minha perspectiva, um livro muito interessante, muito bem escrito, um livro saboroso de ler, um livro divertido, acho eu, dadas as histórias que conta, as histórias que recria, as ambiências e o clima de uma certa Coimbra que consegue transpor para o papel. Mas era também um livro que se pretendia que, digamos, que tivesse uma lógica sedutora em toda a sua dimensão e, portanto, teria de ser também um livro com um grafismo, digamos que, capaz de estar à altura de dialogar com a qualidade dos escolha. Implica uma seleção, qualquer seleção, implica que eu vou incluir um e vou excluir outro. Ou seja, uma escolha, uma seleção, implica naturalmente deixar de lado outras possibilidades. Relativamente a estes espaços, provavelmente a escolha teve a ver com o facto de terem sido espaços que eu conheci, nos quais eu cresci também, me tornei, enfim, o cidadão que sou, onde aprendi muito. Alguns deles foram uma espécie, também, como aliás numa das histórias se diz, escola informal. De facto aprendi muito, se calhar na altura em que eu era um péssimo estudante, aprendi mais nas tertúlias desse espaço que propriamente nos bancos da universidade. E, portanto, a seleção recaiu justamente nos espaços cuja perda eu mais senti, porque foram aqueles com os quais eu me relacionei. E, naturalmente, nós sentimos mais intensamente a perda de quem conhecemos. Sentimos muito mais a perda dos espaços, das pessoas com quem nós nos relacionamos. Tentei descobrir, falando justamente com pessoas que passaram umas horas largas da sua vida naquele espaço. Desde logo o Osvaldo Castro, que está aqui presente, e que foi um dos grandes frequentadores do Mandarim, enfim, percebiam justamente a partir dessas conversas que fui tendo, boa parte da Direção-Geral da Associação Académica veio por isso 69, quer os membros da direção, quer os colaboradores associativos, e portanto frequentavam bastante o Mandarim. Tal como a equipa de futebol da Académica que treinava nessa altura no campo de Santa Cruz. Enfim, não sei se toda a gente que aqui está
conhece essa zona de Coimbra, mas o Campo de Santa Cruz dista do Mandarim umas poucas centenas de metros e, portanto, a equipa de futebol da Académica dos anos 60 juntava-se ali no café, qualquer cidadão normal, a tomar vida depois do almoço e, portanto, os treinos nessa altura eram às 4 da tarde, não havia este ritmo de treinos de manhã, à tarde, etc. E, portanto, os jogadores se encontravam-se ali depois do almoço e, pacatamente, não é? Às 3 e tal, subiam a rua Lourenço Almeida e Azevedo, comumente em direção ao Campo de Santa Cruz para treinar. Portanto, estes eram dois dos grupos importantes do Mandarim. E depois havia, enfim, uma pleia muito grande de pessoas, desde o Adriano Correia de Oliveira, o filho disse no texto, era frequente as noitadas acabarem com o Adriano Correia de Oliveira a tocar, até outras pessoas, quer dizer, sempre predominantemente um espaço frequentado pela esquerda associativa, como disse há pouco, havia setores de direita que passavam por ali também. Eu, para este trabalho, recolhi, por exemplo, o depoimento do José Miguel Júdice, que era um dos frequentadores, o Nuno Tavares, portanto, todos eles, aliás, me falavam do café basicamente como um espaço extremamente democrático, onde havia essa predominância da esquerda associativa, mas como um espaço extremamente democrático. Pelo menos foi essa a ideia que eu retive, a ideia essencial que eu retive do café, tendo percebido também que, aliás, o café é fundado em 1961, já nos anos 90 transformou-se numa casa de hambúrgueres, mais um restaurante da cadeia McDonald's. Aliás, na altura, isso deu um grande plano que em Coimbra chegou a manifestações, etc., mas a McDonald's acabou por se impor, e lá está. O que faz, aliás, com que haja muito boa gente que nunca mais tenha ido. Portanto, logo durante a crise académica de 62, os dirigentes associativos dessa altura começam a juntar-se precisamente no Mandarim. Aliás, na sessão que nós fizemos em Coimbra, da apresentação do livro, a média etária era um bocadinho mais elevada do que está hoje aqui, e estavam muitas dessas pessoas no princípio dos anos 60 e, portanto, várias delas referiram as suas incursões pelo Mandarim logo no princípio dos anos 60. De memória futura, nos espaços, alguns dos espaços que em Coimbra foram tão emblemáticos e são ainda para todos nós, mas que já, enquanto espaços, estes espaços aqui retratados não existem. Este livro que aqui temos, penso que é um belo livro, uma bela oferta de Natal, como anteontem o professor dizia, não seria possível e não o teríamos se a Inês Murta não fizesse a sua concepção gráfica e a Filipa Campos. A Filipa não fizesse a sua concepção gráfica e Inês Murta ilustrasse um dos espaços. A elas, o nosso muito obrigada também.